30 anos jornalismo UX. Então, Matheus, muito bem-vindo ao nosso especial de 30 anos de jornalismo. Para começar, a gente quer falar contigo sobre o porquê que tu decidiu escolher o jornalismo. Bom, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com alunos, professores, relembrar os tempos de UX. E eu acho que eu escolhi jornalismo desde sempre. Quando eu era criança, eu tinha duas opções. Ou eu queria ser jornalista, ou eu queria ser carteiro. E eu brincava disso o tempo inteiro. Meus vizinhos, para ser carteiro, eu fazia carta para todos os vizinhos e cobrava 5 centavos, 10 centavos na hora de entregar. Era o meu jeito de ser carteiro na época. E meu pai tinha uma máquina de escrever e eu brincava de fazer jornal impresso. Então eu ficava falando as notícias, escrevendo as notícias que aconteciam em Flores da Cunha, que é a cidade onde eu nasci, da vizinhança, da rua, quando tinha algum acidente, quando abria um buraco. Então, eu brincava de ser jornalista e brincava de ser carteiro. Eu acho que isso sempre fez parte de mim, eu sempre fui muito comunicativo. Na escola também fazia parte do Grêmio. Então, sempre uma das propostas da minha chapa era ter um jornalista da escola. E quando chegou mesmo o momento de escolher, na hora do vestibular, aconteceu que caiu o diploma, a obrigatoriedade do diploma do jornalista, de jornalismo, né, para ser jornalista. Então foi, eu acho que a primeira vez que eu pensei, caraca, será que é isso mesmo que eu vou fazer na faculdade, agora que não vai precisar de diploma e tudo mais? Então na época eu fiquei um pouco balançado, conversei com várias pessoas, com vários jornalistas que eu conhecia, com meus professores da época de ensino médio, de cursinho. Todo mundo falou, se um dia você quiser trabalhar numa grande empresa, acho que o diploma vai continuar sendo muito importante. Então, se você quiser fazer jornalismo para isso, a gente indica que você faça o vestibular. E aí foi isso, eu me inscrevi para todos os vestibulares da época para jornalismo, acabei passando na UX de primeira e fui cursando e é isso. Aí virei jornalista assim. E, Matheus, logo no começo, então, do curso, né, tu fez estágio aqui na UX. E como que isso foi importante, então, para tua carreira? Foi fundamental. Eu acho que mais do que importante, assim, entrar na UX TV bem cedo, eu entrei no segundo semestre já, como estagiário, foi fundamental para abrir um pouco, assim, a mente do que era o jornalismo e, principalmente, como era fazer o jornalismo em televisão. Então, eu peguei várias fases da UX TV. Logo que eu entrei de estagiário, eu estava passando por uma transição. Já existia a parceria com o canal Futura, mas ainda era uma TV que cobria um pouco de factual, queria ser totalmente atual. Então, eu acho que pegar essa fase de transição e de pensar essa nova identidade da UX TV foi muito rico assim, para a minha experiência logo de início. Então, quando eu era estagiário, eu aprendi a fazer hard news, a fazer jornal, ainda tinha UX TV Notícias. Então a gente vivia ainda assim, programa diário, programa ao vivo, para falar de notícias e tudo mais. E 2 anos depois, aí a gente fez a transição total para deixar de cobrir as coisas mais factualmente, né? A notícia que aconteceu hoje, enfim, o factual mesmo, para tratar de temas mais atuais. Então a gente tinha programas ao vivo temáticos, que era a questão de rede de olhares, programas mais culturais, que era o Armazém. Então acho que pegar esse período de transição e até de consolidação assim, da UX TV foi muito rico assim, para mim. E além de tudo, foi aonde eu aprendi a fazer todos os processos de televisão. Então como eu entrei como estagiário, a gente aprendeu um pouco de tudo já no estágio, e depois a gente era realmente profissionais que faziam desde a produção, a reportagem de ir para campo, aí voltavam a fazer a edição de sua própria matéria, tinha a oportunidade de apresentar programa, de cobrir grandes eventos, Escolha da Rainha da Festa da Uva, desfiles. Então acho que quem passou pela UX TV naquela época, que foi aí de 2012 até 2015, que foi quando eu saí, teve toda essa escola, assim, de aprender todos os processos, muito na prática, e era algo que complementava muito as cadeiras de TV, né? Como o curso também nos prepara para ser multimídia, acaba que às vezes as coisas passam um pouco por cima, assim. Então, a UX TV foi minha grande escola de aprender e de fazer televisão.
E quais as dificuldades que tu encontrou no mercado de trabalho logo depois que tu se formou? Então, a minha trajetória, eu acho que foi um pouquinho diferente, porque antes de entrar na UX TV, eu era estagiário da assessoria de imprensa da Prefeitura de Flores da Cunha. E para mim já era uma grande coisa, eu já me achava o máximo, sendo estagiário da assessoria de imprensa. E naquela época, como eu estava recém entrando na universidade, a gente tinha relação com outros jornalistas que já estavam firmados no mercado da região. E muita gente me desestimulou naquela época. Muita gente falava, você está começando no jornalismo? Eu falava, tô muito animado, tô começando. Eles falavam, nossa, larga enquanto é tempo, tu é novo, não faz jornalismo, você vai morrer de fome. Ou, você nunca vai conseguir chegar em nenhum lugar. Eu falava, caraca. Aí era meio que um balde de água fria, mas eu falava, não, eu vou continuar, eu vou resistir, porque isso vai dar certo em algum momento. Aí eu fiquei 9 meses na assessoria de imprensa e ajudando um repórter da UX TV da época numa matéria lá em Flores da Cunha. Ele falou, tá precisando de estagiário, eu não quer mandar pra TV? Aí eu mandei, vim, e eu fiz uma entrevista e fui contratado na UX TV. Eu falei, caraca. Aí me animei mais ainda, e enquanto eu tava na UX TV, aí eu fiquei, resumindo, quase 4 anos e meio, basicamente, na UX TV. E um pouquinho antes desses 4 anos e meio, quando eu tava comentando 4 anos, apareceu um anúncio do Sport TV na época, que era um projeto super legal chamado Passaporte Sport TV, que hoje nem existe mais, mas era um projeto para jovens recém-formados serem correspondentes internacionais. Aí, obviamente, na época, sim, eu vi, mas eu falei, não vai acontecer, né? Mas todos os meus amigos mandavam, não, tem que se inscrever, porque é sua cara, tem que se inscrever, tem que se inscrever. Aí, pela insistência de todo mundo, eu acabei me inscrevendo, eu já era contratado na UX TV, não contei pra ninguém, só pra quem me mandou que era pra inscrever, eu falei, beleza, me inscrevi, mas de boa, né? E era um processo gigante, com várias etapas, aí mandei meu currículo, tive que fazer uma prova online lá, aí nunca mais veio o retorno do processo. Eu falei, de boa, era isso mesmo. Aí continuei tocando minha vida na UX TV, aí passaram uns 3 meses, mais ou menos. Aí o Sport TV mandou de novo e-mail, não, você continua no processo, agora a gente quer te conhecer, não sei o quê. Aí, enfim, resumindo, tiveram mais 6 etapas, foi um processo de quase 7 meses. E aí eu fui passando, e quando eu tava chegando perto, aí eu comecei a acreditar. Eu falei, caraca, talvez dê pra ir, né? E aí, isso foi todo o ano de 2015, basicamente. Eu escrevi em janeiro, e aí no dia 7 de setembro de 2015, eu tava apresentando um programa da UX TV, era um Rede de Olhares ao vivo, aí começaram a me ligar, isso lá no meio do programa. Aí eu falei, caraca, deve ser a resposta. Aí não consegui atender. Quando eu saí do programa, eu liguei de novo, aí o pessoal da RH já falou, caraca, a gente tá falando com você há muito tempo, a gente tem a notícia. Aí, enfim, aí passei nesse processo e vim pra cá, em 2015. Aí, enfim, aí de 2015 pra cá eu passei por diversos programas, diversas áreas, mas estou aqui até hoje. Então eu acho que a minha passagem pelo mercado de trabalho foi um pouco diferente do que é o normal. Eu acabei entrando muito cedo na UX TV e acabei passando no meio da UX TV num processo para vir para cá. Então eu não, pessoalmente, a minha trajetória não foi tão lutada como normalmente é. Mas assim, era uma coisa que desde a minha época da faculdade era muito comentado, porque o mercado mudou muito desde que eu entrei na universidade até hoje, que eu vejo, assim, estando inserido nele. A exigência mudou muito, as vagas mudaram muito, as vagas ficaram mais enxutas e as exigências ficaram maiores. Então eu vejo, falando agora de uma forma geral, que o mercado de jornalismo se transformou muito. As vagas realmente ficaram um pouco mais escassas, mas ainda existem. E existem a nível regional, existem a nível nacional. Então é difícil, mas não é impossível. Eu acho que às vezes o meu processo também é meio que uma prova disso, que eu saí de Flores da Cunha, sempre sonhei em trabalhar numa grande empresa, consegui vir para cá assim
fazendo uma universidade particular, que na época também tinha isso muito, quem faz universidade federal sai na frente. E também não é bem assim, eu acho que cada vez mais é o próprio profissional, o próprio estudante que faz o jornalista que você vai ser, não tanto a universidade, ou enfim, as escolas, essas formações. E é isso, eu acho que o mercado se transformou muito, as vagas diminuíram, mas ainda tem espaço pro bom jornalista, pro jornalista que persiste e pro jornalista que se atualiza. Acho que ainda tem muito espaço. Então, Matheus, logo depois que tu chegou no Sport TV, ali em 2016, tu já cobriu as Olimpíadas, né, diretamente do Catar, que é um país muito diferente, né? Como é que foi a experiência de ir pro Catar fazer essa cobertura? Foi louca. Eu acho que uma palavra que resume a experiência foi louca. Primeiro era um sonho. Eu acho que eu comecei a fazer jornalismo para ser correspondente internacional. Esse era o meu grande sonho no curso, desde sempre. Porque eu sempre gostei muito de viajar e sempre gostei muito de jornalismo. Então acho que juntando essas duas coisas, tem essa função de ser correspondente internacional. E assim, quando a gente passou no processo, na época a gente passou em 8 jovens, né? Eram 6 vagas no meu ano, mas eles gostaram tanto de 8 que eles acabaram eles deram um jeito, abriram 2 vagas a mais, mas a gente veio pra cá sabendo que 2 pessoas não iam viajar pra fora. Então acho que quando rolou a vaga do Catar, primeiro teve a felicidade assim de, tá numa dessas 6 vagas, o sonho, enfim, toda essa parte, e a parte do Catar. Eu mal sabia onde era. Eu basicamente sabia que a Copa desse ano já estava prevista para ser no Catar, então assim, eu ouvi falar. E aí quando eles falaram isso, eles falaram, olha, a gente sempre quis ter um correspondente no Oriente Médio, a gente já tentou nos passaportes anteriores, mandar pessoas para lá, mas a gente nunca conseguiu. Então chegou o momento de a gente ter alguém no Oriente Médio, e como o Catar está se abrindo para a comunidade internacional, justamente porque vai sediar um grande evento daqui a alguns anos, a gente achou o timing perfeito. Então a missão foi essa, foi me mandar para lá, para, claro, fazer a cobertura olímpica de uma visão do Oriente Médio e também cobrir um pouco dos bastidores para a Copa de 2022, que na época parecia longe, e agora a gente está às vésperas da Copa. E aí essa foi a missão. Aí comecei a pesquisar muita coisa, avisei minha mãe, eu falei, mãe, eu tô no Catar. Ela falou, quê? Como assim? Onde é que é isso? Aí ela começou a pesquisar basicamente as coisas comigo pra se tranquilizar também. E aí eu fui vendo que era um país totalmente diferente de cultura, de religião, de riqueza, de modo de vida. Então eu tentei o máximo me preparar para isso, mas é claro que você nunca tá totalmente preparado. Aí quando eu cheguei lá foi uma experiência assim, só vivendo pra gente realmente perceber assim, todos os pormenores, né, do dia a dia. E além de ter sido um desafio profissional muito grande, porque a gente foi para lá para fazer tudo mesmo. Eu era o câmera, eu entrevistava, editava, a gente mandava as coisas do Brasil para o Sport TV basicamente prontas para ir pro ar. Então tinha todo esse desafio profissional de trabalhar assim, sozinho pela primeira vez, e de estar num país muito diferente mesmo, porque a religião ainda ocupa a parte social, ocupa uma grande parte da vida social, né? E aí, assim, foram 7 meses e meio aprendendo e levando porrada, e levando esporro da galera de lá, mas que deu tudo certo, no fim. Uma experiência que de louca virou incrível e, se quisesse pra voltar amanhã, estaria voltando amanhã com a maior felicidade pra viver tudo de novo. E como que foi pra ti, então, cobrir o sorteio da Copa pro Alcácer? Não sei se é assim que se fala. Isso, é bem assim mesmo, o Alcácer. E foi a minha relação com o Alcácer começou justamente no processo do passaporte. Porque o Catar hoje, agora falando da questão jornalística e na questão de se mostrar e de se abrir para a comunidade internacional, já está muito mais aberto do que era em 2016, no início de 2016, que foi quando eu fui para lá.
Então, quando eu cheguei lá, aconteceu que eu cheguei com um visto errado, entre aspas. Era um visto que basicamente não me dava abertura para nada. Tipo, eu não podia filmar com o visto que eu cheguei lá. Então foi meio que um susto já no primeiro mês. E aí, com alguns contatos que eu já tinha feito previamente aqui no Brasil, eu conheci uma jornalista que prestava serviços para uma outra TV do Catar, que ela me passou um contato de um cara que trabalhava na Alcas, que ele é árabe, mas que por sorte ele falava português porque era casado com uma brasileira. Eu falei, bom, esse cara que talvez vai me ajudar. Aí entrei em contato com ele, Sadek, o nome dele, que foi meu anjo da guarda em 2016, todo o período que eu passei lá. E ele era um funcionário da Alcas. Então, logo de cara, ele falou, realmente, esse teu visto você não vai conseguir fazer nada aqui nos próximos meses, mas eu posso fazer assim, eu posso ver com os meus chefes da Alcas pra gente tentar te ajudar. A gente meio que te contrata aqui, você teria um crachá daqui, né, como se fosse da Alcas, mas aí você faz as coisas pra Globo, pro Sport TV. E aí foi basicamente isso que aconteceu. Pro Catar, eu era um funcionário da Alcas, nos principais eventos e tudo mais, eu entrava com uma credencial da Alcas, que aí já me dava uma abertura muito maior pelo Sport TV, pela Globo, e mais na prática eu fazia as coisas para mandar aqui pro Brasil. Então no passaporte começou essa relação, e aí quando eu voltei, a Alcas, naquela época já, eles precisavam muito às vezes eles faziam muitos programas voltados para o Brasil, porque eles amam o Brasil lá. Era só falar que você era brasileiro, que já era um grande cartão de visitas. E volta e meia eles faziam coisas sobre a Olimpíada, que era o ano da Olimpíada, que ia ser aqui no Rio. Então, sempre que tinha programa para falar do Brasil, eles me chamavam. Eu acabava participando dos programas lá. E quando eu voltei, sempre que rolava alguma notícia de Brasil ou de algum time que estava ganhando alguma projeção internacional, eles me mandavam mensagem para fazer para participar de comentarista e tudo mais. E aí a última que eu fiz foi do sorteio da Copa, e até foi uma experiência super diferente, porque normalmente eu fazia para vários programas, mas normalmente programas normaisinhos, assim. O sorteio da Copa foi o do horário nobre deles, assim. Como se, sei lá, no Sport TV fosse bem amigos do Galvão. E eu nunca tinha participado desse programa. E acabou sendo legal por causa disso. E enfim, é uma relação que a gente mantém, até por eles terem me ajudado muito naquela época. Faço questão de ajudar eles agora, quando eu tenho oportunidade, para até retribuir um pouco de tudo que eles conseguiram e me ajudaram em 2016. E por que você escolheu o jornalismo esportivo? O jornalismo esportivo nunca foi uma escolha concreta, assim, porque eu acho que eu sempre tentei escolher televisão, de uma forma ou de outra. Até por ter entrado cedo na UX TV, eu me apaixonei muito cedo por jornalismo de televisão, e eu sempre tentei seguir por essa área. Mas o jornalismo em si, assim, eu nunca tive restrições que, eu quero ser jornalista esportivo, como tem muita gente que entra na faculdade para ser jornalista esportivo mesmo. E nunca foi, assim, um sonho ser jornalista esportivo. Como surgiu essa vaga no Sport TV, acabou sendo uma coisa orgânica. E aí sim, cobrindo o jornalismo esportivo por muito tempo, eu acabei gostando mais ainda, gostando dessa área, por ser totalmente diferente das outras áreas, assim, tanto a questão mesmo de dia a dia, assim, é um dia a dia muito mais leve, são temas muito, até quando a gente vai repercutir derrota, é um outro clima, né, comparado com outras áreas, policial, investigativa, política, enfim, essas outras áreas do jornalismo. Então acabou que, por ter entrado no Sport TV pelo passaporte, eu acabei gostando de fazer jornalismo esportivo e acabei ficando por muito tempo. Até antes da pandemia, eu era totalmente jornalista esportivo, eu só cobria jornalismo esportivo mesmo, mas na pandemia, com a parada do esporte, acabou que o Sport TV parou também, e meio que sem querer eu fui parar no Bom Dia Brasil para reforçar eles na cobertura da pandemia. Muito pelo horário, porque eu fazia o programa da manhã do Sport TV, aí era mais ou menos meu horário, e falava, por questão de horário, eu vou mandar uma matéria pro Bom Dia Brasil. E aí sim, durante os 2 anos
de pandemia assim, bem fechada. Eu cobri muito a questão do coronavírus, cobri muito jornalismo internacional também, que era uma das áreas que eles mais tinham buracos na época, então eu acabei fazendo muito isso e acabei ficando. Então hoje eu sou editor de esportes do Bom Dia Brasil, que acaba sendo uma parte muito pequena do jornal comparado com o que eu fazia antes da pandemia, e volta e meia eu cubro as outras editorias. Então a gente cobre muito, continuo cobrindo muito internacional, acho que até pela trajetória, assim, eu fiz muito programa esportivo internacional no Sport TV também, então acaba ajudando a editoria Inter aqui, mas a editoria de saúde, editoria de cidade, e precisa agora eu tô mais inserido assim para fazer essa cobertura além do esporte. Até porque o próprio Bom Dia Brasil hoje me cobra não uma cobertura boleira, como eu era acostumado a fazer no Sport TV. Eles gostam de esporte, eles querem coisas esportivas, mas não tanto o que acontece dentro de campo, o lance, a falta, o foi pênalti, não foi. Não é isso mais que eles estão buscando. Eles querem os temas que vão além do esporte também. Que o esporte seja um pano de fundo, mas que seja de um interesse mais geral, de uma forma que cause um interesse para pessoas, às vezes, que nem gostam tanto de esporte, mas que vão dizer, realmente, isso é interessante, ou isso é importante. Então, hoje, meu dia a dia, por mais que eu continue sendo jornalista esportivo, até sair um pouco do esporte e ter essa visão um pouco mais generalista ou mais generalizada do que está acontecendo dentro do esporte. Então, Matheus, tu trabalha hoje no Rio de Janeiro, né? Mas tu é natural de Flores da Cunha. Como é que... Grande Flores da Cunha. Como é que é essa dificuldade de ter ido trabalhar tão longe de casa? Eu acho que eu tive quase uns ensaios, assim, porque eu gostava muito de morar em Flores da Cunha, e eu acho que o Rio de Janeiro também nunca foi um objetivo final. Eu sempre quis trabalhar numa grande empresa e, obviamente, sair de casa em algum momento, mas eu nunca também mirei o Rio de Janeiro como uma cidade, como um fim, ou São Paulo, enfim. Eu meio que tava pelas oportunidades, assim. E eu comecei eu acho, esse ensaio, quando até o meu ensino médio, eu saí de Flores da Cunha para estudar em Caxias, que para mim já era um grande passo na época. Era ir por uma cidade um pouco maior, conhecer a cidade de uma outra forma. Então, eu já fiz meu ensino médio em Caxias. Na época da UX, eu basicamente vivia aí. Eu chegava muito cedo para a UX TV e pegava normalmente cadeira vespertina de noite. Então, eu só dormia em Flores da Cunha. E como eu gostava muito de viajar, eu também meio que coloquei como meta tentar fazer algumas viagens ainda enquanto eu estava estudando, até para estudar inglês, para estudar outra língua, para meio que me preparar para esse momento de quando eu tivesse formado, para ter algum diferencial no currículo também. Então, logo que eu fiz 18 anos, eu fiz um intercâmbio para a Austrália de um mês. Aí eu acho que esse foi a grande escola de sair de casa. Foi quase traumático para os meus pais, porque eu sou filho único. Eu lembro até hoje, assim, da despedida no aeroporto. Que, assim, meu pai, na semana da véspera, eu não podia falar que eu estava porque ele começava a chorar. Meu pai não foi chorar. Você achava muito estranho. Na época, a gente foi pro aeroporto, eles falaram, Matheus, vai e não olha pra trás. Aí começaram a chorar, comecei a chorar também. Eu falei, meu Deus. Aí eu só fui. Aí eu falei, caraca, eu tô indo pro outro lado do mundo sozinho, eu e uma mochila, não conheço ninguém, mal falo inglês. Aí eu acho que essa experiência de ir pra Austrália foi bem emblemática, assim, de aprender a me virar mesmo. Foi a primeira vez que eu saí de casa. Eu acabei ficando numa casa de família também lá, mas foi o momento de ter que me virar em outra língua e passar perrengue, realizar um sonho, obviamente, mas saber que eu tava sozinho mesmo e que eu não ia ter muito como contar com os meus pais ou, enfim, com os meus amigos, de estar por mim mesmo. Então acho que essa viagem me ensinou muita coisa. E quando eu vim pro Rio, foi como a gente vem por esse projeto que a gente encontra outras pessoas, outros jovens na mesma situação que a gente acabou criando uma rede de apoio entre nós mesmos, entre os 8 que passaram naquela época, e eles são meus grandes amigos até hoje. Hoje eu moro aqui
no Rio com meu amigo da época do passaporte, então a gente morou desde 2015 até hoje, a gente mora junto. E o meu grupo de amigos mais próximos daqui são aquelas pessoas que vieram comigo e eu acho que deram uma amenizada assim na questão da adaptação, de estar longe da família e de estar numa cidade muito diferente das cidades que eu já tinha morado aí no sul. E o Rio, aí só completando que nunca foi um objetivo, mas hoje eu falo, caraca, eu não quero sair daqui, porque é uma cidade incrível para se morar, é uma cidade de praia, uma cidade totalmente diferente aí da Serra, mas foi uma cidade que me ganhou já, sei lá, no primeiro mês, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Até os cariocas aqui falam, cara, tu é mais carioca que eu vivo na praia, eu tava até agora tomando chimarrão na praia, eu voltei agora da praia, é uma cidade muito... tem muitas possibilidades, então é muito fácil você gostar de morar aqui, principalmente se quem gosta de praia. E enfim, acabou sendo um processo que não foi tão difícil assim como eu imaginava. E pra encerrar então a nossa conversa, né, qual o momento mais gratificante que o jornalismo ele já te proporcionou? Muitos assim. Deixa eu tentar pensar em... Não sei se foi o mais gratificante, mas eu acho que o encerramento da cobertura das Olimpíadas lá no Catar foi um momento assim bem especial para mim de ser quase uma prova, tipo, consegui, de falar para mim mesmo, assim, consegui, dei conta do recado, por mais que tiveram muitas dificuldades, altos e baixos na vida social do Catar, na vida profissional do Sport TV, naqueles 7 meses. Acho que o último boletim que eu fiz pro Sport TV talvez seja um dos momentos assim mais emblemáticos para mim, assim. Mas assim, eu acho que o jornalismo já me deu tanta coisa que às vezes até, sei lá, a despedida do Chico Pinheiro, vou pegar uma coisa super recente. O Chico Pinheiro é um cara que eu vejo desde criança na Globo e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele diariamente, então eu via ele todos os dias, ele chegava, falava comigo, ele é um cara que gosta muito de esporte também, ele é fanático pelo Galo, então todo dia ele chegava, pô, Matheus, tem off de esporte pra gravar aí e tal, então, sei lá, ter uma conversa com ele, que às vezes é uma coisa pequena no dia a dia, mas é uma coisa muito gratificante pra mim. Eu vou falar uma outra coisa que é um privilégio diário que eu tenho agora também, que é trabalhar com a Carol Barcelos, que é uma outra mulher assim, poxa, eu assisti Planeta Extremo, eu ficava, caraca, será que essa mulher é real? E hoje, pô, ela é parceira demais, então acho que todas essas coisas que eu acabei tendo a oportunidade de ter, ou essas oportunidades de trabalho com pessoas em lugares diferentes, eu acho que são momentos que muito gratificantes para mim. Então, dos maiores aos menores, de um café com a Carol Barcelos até o último boletim que eu entreguei no Sport TV em 2016, acho que sempre rolam assim esses momentos que às vezes eu até fico, caraca, será que tá acontecendo mesmo? Então esses momentos são bem especiais mesmo. Então, Matheus, muito obrigado por ter aceitado a nossa entrevista, por ter aceitado participar do especial de 30 anos de jornalismo da UX. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite, eu falo demais também, né? Vocês podiam ter me cortado em algum momento. Quando eu começo a falar, eu não tenho kill, né? Pra jornalista é ruim isso também, aquele entrevistado capaz de falar. Mas eu que agradeço de novo o convite. Boa noite e bom dia pra todo mundo. Muito obrigado.